Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Tô aqui para trazer a parte 2 para vocês daquele vídeo que eu gravei ontem, né? Tô postando hoje. Não consegui concluir tudo num vídeo de mais de 1 hora, né? Contando para vocês, mas vai lá assistir. Se você não assistiu a primeira parte, assiste lá, tem muito conteúdo. É uma riqueza de detalhe muito grande e talvez seja o seu caso sobre o que você está passando, ou sobre o que você passou, ou você pode também, inclusive, entender a situação para ajudar aquelas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que, inclusive, você ama, né, que pode estar passando por essa situação. É uma forma tanto de consolar quem passa e também de informar as pessoas que não compreendem, mas querem ajudar de alguma forma. Então, no vídeo 1, né, eu conto a minha experiência, como tudo começou, dou um resumo do que aconteceu comigo, da minha vida, quais foram os gatilhos, o que me levou de fato à depressão. E nesse vídeo eu quero explicar como eu saí da depressão. Se bem que eu não posso dizer assim com tanta segurança que eu saí disso. Eu posso dizer que eu saí das crises, daquele fundo do poço, e estou me recuperando, né? Não estou 100% assim, ok. Inclusive, eu ouvi falar esses dias que não existe cura para depressão. Existe sim alívio, existe uma forma de você lidar com aquelas coisas. Pode ser que a gente nunca supere de fato o que aconteceu. Existem coisas na nossa vida que deixam marcas que não vão ser apagadas, a não ser que você bata a cabeça numa pedra e esqueça tudo. Eu acho que isso não é o que a gente quer pra gente. Eu quero contar pra vocês como eu me levantei da crise onde eu estava, que eu estava no chão, que eu estava na lama, eu estava paralisada com muitas coisas que aconteceram. Como eu estava falando no vídeo anterior, quando eu estava na crise, né, que era o olho do furacão para mim, a lama, o fundo do poço, eu tinha conflitos interiores em relação a determinadas coisas, tanto o fato de eu estar resistente a voltar à vida antiga, aos costumes anteriores, às relações anteriores. Então aqui eu preciso explicar algo para deixar claro desde o início, para que não haja distorções depois de levar a pensamentos que não é o que eu quero transmitir, que o fato, a minha resistência em voltar, não é porque eu não gosto de estar com vocês, não é porque eu me deleito na comunhão com vocês, porque no final eu vou explicar para vocês o quanto voltar me fez bem, mas essa minha idealização de que só servia se fosse o modelo ideal me impediu de retornar. Então, não é vocês, não é o meu amor por vocês que está em questionamento, mas é porque a gente precisa assumir que a forma com que a gente convive através das redes sociais não é a forma mais adequada, não é a forma ideal. Eu poderia muito bem ser vizinha das irmãs, eu poderia congregar na mesma igreja com as irmãs, nós podemos passar momentos que às vezes a gente passa virtualmente, pessoalmente. Então imagine comigo quanto seria mais leve, quanto seria melhor se nós vivêssemos de fato em comunidade, se eu morasse perto da irmã, se eu morasse perto dos irmãos e pudesse cultuar com vocês, se eu pudesse ajudar adequadamente vocês e vocês pudessem me ajudar adequadamente. Então é mais nesse sentido que a forma com que a gente se relaciona hoje não é nem de longe o modelo ideal. E para mim, na minha cabeça, o fato de não viver aquele ideal era um problema muito grande. Só que eu precisei aprender que, na maioria das vezes, isso é tudo que a gente tem. Então é só para deixar claro que quando eu falo da resistência que eu tinha em voltar, não porque eu não queria estar com vocês, não porque eu não queria estar aqui novamente, mas é porque eu não acho essa forma adequada. E também tinha uma dificuldade extrema, chegava a ser paralisante, que eu não conseguia avançar e voltar a fazer aquelas coisas que eu queria fazer, que eu queria praticar, que eu queria viver, aqueles meus ideais de vida. Eu não conseguia mais praticar e não conseguia avançar. Então eu estava paralisada. E o fato de eu estar paralisada me impelia a buscar saídas mais radicais para o meu problema, que eu já citei aquela questão, falei com vocês no vídeo anterior sobre isso, que eu era muito tentada a fazer isso, porque eu realmente me via num beco sem saída, de não ver opção, de não ter esperança de que eu poderia sair daquilo e viver bem. Então, essa que é a paralisia. Eu não consigo ir pra frente, eu não consigo ir pra trás e eu não consigo estar na situação onde eu estou. E algumas coisas específicas eram meu empecilho, tanto para voltar, quanto para ir e quanto para ficar. Então, falando na questão de voltar, algumas coisas que me impediam de voltar era tanto, em todos os casos, o diabo ficava acusando, né? E criando situações na minha mente, me colocando mais culpa. Então, para retornar à vida anterior, que era a única que eu sabia viver na prática, era a única que eu sabia que, apesar dos pesares, funcionava.
Mesmo na minha pré-depressão, eu tinha ali as coisas mínimas para que eu sobrevivesse, né? E continuasse ali me arrastando mais vivendo. O diabo me acusava muito, né? De que eu era uma desertora, que eu ia retroceder, que eu era uma vergonha, que eu falei e não cumpri. E nisso, ele dava a entender que eu precisava me manter firme no que eu decidi por uma questão de piedade. Porque o fato de eu ter abandonado essas coisas era uma prova, uma prova de amor a Deus, era uma forma piedosa de dizer não a tudo e falar sim para Deus. Deus, entre você e tudo que eu tenho, eu prefiro o Senhor, então eu vou abrir mão de tudo. Então, se eu voltasse, na minha cabeça, era uma forma de dizer não a Deus. Dizer que para ele que eu escolho a mim, eu escolho as minhas coisas, as minhas amizades, a minha felicidade e digo não a Deus. Então eu vou voltar para aquelas coisas que eu abri mão em amor a Deus, porque eu me amo e não amo a Deus. O diabo fazia soar mais ou menos assim. Mas no fundo, o que ele usava era o meu orgulho de falar assim: fui precipitada, errei, não deveria ter feito dessa forma, deveria ter sido mais sábia nas minhas tomadas de decisão e ter chegado lá de forma mais apropriada. Então ele usava o meu orgulho de ter que voltar atrás, mas fazendo parecer com que eu estava colocando a minha piedade em xeque se eu retrocedesse. Sem contar também, uma das coisas que me impediu muito de voltar, e eu citei no primeiro vídeo, que foi a questão de estar num ambiente muito hipercrítico e criar um temor, não de Deus, passou do ponto que era um temor a Deus. Quando a gente tem um temor a Deus, a gente consegue fazer coisas com o coração leve para obedecê-lo. Porque como Jesus fala, que o nosso fardo deveria ser leve, o fardo que a gente toma dele. Então, quando tá pesado a ponto de adoecer e paralisar as pessoas, é porque a gente está fazendo errado. Então, naquele ponto em diante, não era mais um temor a Deus, era um temor a homens. Então, eu tinha medo de voltar e praticar determinadas coisas que eu sabia que outras pessoas foram rechaçadas, foram duramente criticadas, zombadas, assim, enfim. Porque eu tinha medo de passar por aquilo, ser julgada naquele nível também. Então, tanto o diabo me jogando na cara que eu tinha abrido mão dos princípios cristãos e tinha escolhido a minha carne ao retroceder, ao voltar para a vida antiga. Isso pode até ter um fundo de verdade, sim, mas nos moldes que ele falava na minha mente, eu tenho uma frase que a irmã falou para mim esses dias, quando a gente falava desses assuntos. Ela falou assim: Jaque, a culpa que não te leva para Cristo, ela te condena. Então, a culpa que eu senti em relação àquilo, ela não me aproximava de Cristo. Ela não fazia com que eu me tornasse mais humilde e me ajoelhasse aos pés de Cristo pedindo misericórdia. Ela fazia como Adão fez. Ele sentiu uma culpa que fez com que ele se escondesse de Deus. Não que ele se humilhasse diante de Deus e pedir perdão. Então era uma culpa que me aprisionava, não uma culpa que me colocava aos pés de Cristo para que eu me arrependesse e alcançasse misericórdia. Então, em certo ponto, eu quero falar sobre isso mais na frente, eu de fato, na minha fraqueza, deixei de praticar aquelas coisas boas que eu falei que eu concordo que são boas, por uma questão de fraqueza minha. Eu não estava pensando em voltar porque eu amo a Deus. Eu não estava pensando em voltar porque, foi um ato de piedade da minha parte, mas foi um ato de desespero da minha parte. Então o diabo ele tenta colocar algumas verdades em um teor que não é bem assim, justamente porque ele quer que você sinta uma culpa que te paralise, que te afaste daquele que perdoa. Então, ele falou na minha cabeça várias vezes que não era para eu voltar, que era uma vergonha, que eu estava retrocedendo na fé, que eu estava declinando e que eu estava escolhendo a mim em detrimento de escolher a Deus. Eu tinha medo de voltar e ser criticada e ser rechaçada. Então eu não podia voltar porque eu tinha vergonha e no fundo era orgulho, sim. Então eu não podia voltar por um misto de coisas, né? Eu acho que é muito perigoso a gente tentar julgar as pessoas, enquadrar ela em uma coisa específica. O ser humano ele é muito complexo. Então, é muito difícil você pegar uma situação e falar, o seu problema, o seu pecado, a sua falha foi nesse pecado aqui. Como se aquilo resumisse tudo que ela fez, tudo que ela é e tudo que ela pensa. Então, dentro do meu retorno, né, a possibilidade de eu retornar, tinha várias coisas ali. Tinha orgulho, tinha medo, tinha o fato de eu estar dando ouvido a mentiras do inimigo, tinha fraqueza, tinha muita coisa envolvida ali. E não era uma opção
em que eu iria escolher feliz, essa é a saída certa, eu voltar. Não era. Mas as minhas crises, onde pra mim a saída era aquela coisa terrível, né? Que muitas pessoas infelizmente praticam, muitas pessoas pensam, ronda a cabeça de muitas pessoas, a saída pra mim era aquilo, não tinha mais solução na minha mente, não tinha saída, não tinha resolução o meu problema. Eu só sabia que estava sendo peso e a forma com que eu estava, eu era um peso para minha família também. Então nessas situações de ter que ficar conflitando e vendo que a minha saída na minha cabeça era fazer aquilo e eu não queria fazer aquilo, apesar de achar que era a única saída, né? No fundo a gente não quer. Eu duvido muito que uma pessoa que pratique isso ou pense em praticar isso não goste de viver, não goste de ser amado, não goste de amar. Ela só quer fazer com que a dor passe. Ela só quer fazer com que aquilo se resolva, mas ela não sabe resolver aquilo de uma forma que evite essa saída, entende? Então, no fundo a gente quer viver, no fundo a gente quer sair daquilo. Não é a morte que resolve essas questões, mas para a cabeça de alguém que tá nessa situação é tudo tão obscuro e o diabo faz tudo para que a gente faça isso, que a gente fica sem meios de resolução. Então, quando eu pensava na minha família, nos meus filhos, eu queria uma saída para aquilo. E não foi uma situação assim, eu estive sofrendo, aí eu pensei, vou sair disso e sair. Não, em várias situações eu pensei em sair, como que eu faço? Não tinha solução, voltava para aquele mesmo ponto, vou fazer isso, eu vou fazer isso. E, enfim, então foram várias vezes, várias situações onde eu tentei, de alguma forma, encontrar uma solução para que eu saísse daquilo. Até chegar um dia, eu não lembro exatamente o que aconteceu, qual foi a chave que virou, para que eu entendesse a decisão que eu precisava tomar para começar a me levantar, a me dar uma chance de me levantar. Mas aconteceu que eu entendi minimamente o que eu precisava. Eu pensei comigo, se eu sinto falta de pessoas que me entendam, eu preciso dessas pessoas. E eu sei onde tem essas pessoas. E aqui só abrindo um parêntese, o parêntese dentro do parêntese, que é dentro do parêntese, eu sempre tô abrindo parêntese aqui. É que quando a gente vê de fora uma pessoa nesse estado, se você é uma pessoa hipercrítica, porque eu sempre fico pensando que existem pessoas me criticando nesse ponto, né? Eu tenho um trauma dessas coisas. Quando a gente vê uma pessoa que desvia da fé, ou por um motivo ela declinou da fé, ela esteve avançando, aconteceu alguma coisa, ela paralisou e voltou a fazer as mesmas coisas. Talvez você conheça uma pessoa assim. Que pensa, nossa, fulano tá vindo tão bem tal coisa, e aconteceu um ponto assim, chave na vida dessa pessoa, uma coisa ruim, e essa pessoa retrocedeu e abandonou tudo que acreditou e agora tá vivendo a mesma vida de antes ou até pior. Nossa, infelizmente. Muito triste. Existem pessoas que passam, que voltam e... Nossa, parece que eu tô falando assim, que eu voltei pra sarjeta, né? Mas era... E é algo que Deus tá tratando comigo também, mas era a minha percepção em relação ao que eu acreditei. Mas só tentando recapitular, porque é algo que eu penso muito, talvez na cabeça de uma pessoa que observa uma pessoa retrocedendo, ela pensa que existiam duas opções para ela escolher. Ou ela escolhe amar a Deus e continuar avançando, ou ela escolhe retroceder, dar vazão aos seus desejos pecaminosos, escolher a si mesmo, ser egoísta e dar para trás. Acha que essas duas opções estavam diante dessas pessoas, mas mal sabem que para algumas pessoas não eram essas duas opções que estavam na sua frente, não eram esses dois botões que tinham na minha frente para eu apertar. Ou eu amo Deus e continuo, ou eu deixo de amar a Deus, escolho a mim mesmo e volto pro meu pecado. A opção que tinha para mim era ou eu volto ao que eu estava, ao que eu conheço e ao que eu sei lidar, eu volto para aquelas pessoas, para aqueles relacionamentos, ou eu morro. Era as minhas opções. Então, algumas pessoas julgando pessoas que retornam, que declinam, ou até mesmo que se desviam, né, dos caminhos do Senhor, acha que tinha duas opções que ela poderia escolher facilmente. E ela escolheu, assim, livremente, sem nenhum tipo de problema ou sofrimento, voltar. E na prática, não é assim que funciona. Pelo menos para mim não foi. Eu não tinha essa escolha tão fácil para mim, não é tão simples assim. Então o que tinha para mim na situação, primeiro que eu tive que aceitar que eu não estava em condições de escolher entre o que é ideal
e entre o que não é mais ideal. Eu não tava mais, a minha cabeça já não tava mais. A minha cabeça estava em sobreviver ou não sobreviver. O buraco já era bem mais embaixo. Então, quando eu caí na real de que eu não estava mais na posição de escolher assim, eu vou continuar avançando, porque isso já tinha sido tão empurrado para longe de mim por conta da dor que eu senti, por conta do quanto eu caí, que chegava a ser cruel eu me cobrar, né, aquele nível de piedade, aquele nível de santidade que eu não sabia nem por onde começar. Então, eu precisei entender que a escolha que eu precisava tomar não era mais se eu avançava ou se eu retrocedia, era se eu iria me dar a oportunidade de viver ou se eu iria abraçar o destino ao qual tudo estava indicando que era a saída. Então, para as pessoas que julgam de fora, às vezes observam, não sabem o que a pessoa passa, não sabe o quão difícil é chegar no ponto de ter que decidir isso. Então, quando eu olhei desse ponto de vista, que eu não estava mais em condição de escolher aquilo que eu idealizava, mas sim, se eu ia ficar com a minha família, se eu ia permanecer ou não, eu pensei, se essas eram as minhas duas opções, eu prefiro voltar. Foi nesse momento que eu entendi, eu preciso de pessoas. Esse foi o gatilho que disparou em mim para que eu chegasse nessa situação. Então, se eu preciso voltar para conseguir sair dessa lama, e mais para frente eu vejo o que eu faço, eu vou voltar. Mas também não era tão simples assim. Porque eu não tinha que lidar só com medo, com orgulho e com o diabo falando na minha cabeça. A situação onde eu estava, onde eu me coloquei, era, vamos ilustrar bem assim, era uma âncora amarrada no meu pescoço que me puxava para baixo. Eu consegui visualizar, identificar o que me paralisava de fato. O porquê eu não conseguia sair daquilo, nem voltar e nem permanecer, porque a situação onde eu estava também me feria bastante. E daí eu tive que vencer o meu maior gigante, além das coisas que me impediam de voltar, que eu não entendia que eu tinha aquilo, mas eu comecei a observar que se tratava daquilo. Mais pra frente eu fui entendendo plenamente, mais profundamente, mais claramente o que era, mas até então eu só senti o peso do que era aquilo. Então o que me paralisava para que eu voltasse era uma dependência emocional que eu desenvolvi. Então lembra que no primeiro vídeo eu falei que o meu gatilho era estar sozinha e por isso eu fazia coisas para agradar as pessoas, para ter pessoas à minha volta. No fundo eu queria a aprovação das pessoas, eu queria fazer parte de algum grupo, eu queria ser aceita em algum grupo. E como eu falei também na primeira parte, o meu sonho sempre foi ter uma família. E por muito tempo, desde que eu me converti, conheci os irmãos, eu projetei essa carência minha na igreja. Então, vocês sabem que eu amo os meus irmãos em Cristo, as minhas irmãs em Cristo, eu amo estar com vocês. A igreja é a nossa família da fé. Só que eu busquei isso tão avidamente, de forma tão inconsciente, eu nem percebia que era isso. Que isso lá no fundo se tornou um ídolo para mim. Um ídolo coloca a responsabilidade na minha pessoa de desordenar os meus amores. Você não precisa deixar de amar a igreja, você não precisa deixar de ver a igreja como sua família na fé. Só que quando isso se desequilibra, sobressai, inclusive quando a igreja toma o lugar da sua família, seu marido, seus filhos e coisa do tipo, há uma desordem de amores ali, se torna idolatria. Então, até certo ponto, eu me entendo, eu me compreendo que era uma carência minha, que era um trauma que eu tive e que até certo ponto era uma necessidade justa em que eu quisesse pessoas à minha volta, mas também eu reconheço que eu desordenei os meus amores nesse sentido. Então foram as duas coisas, eu tinha uma necessidade e nessa necessidade eu construí um ídolo no meu coração. Eu queria ter uma família profundamente. Então ao mesmo tempo que eu buscava na igreja de forma genuína, estar em comunhão com os irmãos, amar e ser amada, servir e ser servida, eu busquei isso no meu coração para sanar aquela carência que eu tinha anteriormente. Eu não posso falar que eu tinha, eu tenho ainda, né? Só que eu preciso ordenar os meus amores no Senhor, buscar com sabedoria, colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas eu reconheço que nessa fase da minha vida era um ídolo, porque o que me fez meter os pés pelas mãos foi justamente o fato desses amores estarem desordenados. Então, eu me apeguei a pessoas, a um grupo de pessoas que eu queria ser aceita. Eu me submeti a muitas coisas porque eu queria ser aceita. Eu mudei muitas coisas em mim porque eu queria ser aceita. Porque lá no final, eu vi assim, eu vou me adequar porque eu vou ter o que eu quero. Eu vou ter a comunidade, eu vou ter a igreja. Então vale a pena eu fazer qualquer coisa
quando na verdade hoje eu entendo que em algumas situações eu fui longe demais. E nisso eu falo que eu me aproximei muito do meu marido nessa situação, depois da depressão, que foi quando eu perdi todo mundo, né? Deus permitiu que eu passasse por isso, porque eu tinha um apego muito grande às pessoas por conta dessa carência minha. Então, foi na dor, foi na lama que eu me apeguei ao meu marido de fato, que eu comecei a ordenar as coisas, né? Porque até então os meus relacionamentos com irmãos em Cristo, com o grupo da reunião da igreja, isso não é de um ano atrás, de 2 anos atrás. Então, a minha irmandade, a minha fraternidade, muitas vezes estava acima do meu casamento, inclusive. E o fato de eu ter entrado nessa situação e ver que não era bem assim, que aquelas pessoas que eu coloquei as minhas esperanças, que eu coloquei muita expectativa, não puderam, não souberam, Deus sabe, Deus vai julgar o coração delas, mas não estava lá quando eu precisei, e eu vi que o meu marido estava lá quando eu precisei. Então, eu entrei nesse assunto para falar de dependência emocional, ia falar um negócio que eu ia falar só no final, mas acabei e falei agora, mas não tem problema, eu precisava falar sobre isso, né? Mas eu estava dizendo que o fato de nós precisarmos e amarmos a igreja não nos dá o direito de desordenar os nossos amores a ponto de desequilibrar as coisas, entende? Então, a gente acha que por buscar coisas piedosas, coisas boas, a gente não vai errar, a gente erra sim. Então, até buscando usufruir daqueles meios que Deus nos deu, né, para que nós nos fortalecêssemos nele, para que nós o servíssemos, que é a igreja, nós conseguimos fazer bobeira, né? Nós conseguimos pecar. Então, eu tinha uma dependência emocional em relação a isso. Eu queria ter uma família na igreja. Claro que a minha família estava inclusa no plano de estar nessa igreja. O meu sonho sempre foi trazer meu marido para perto. A minha felicidade sempre foi ver os meus filhos felizes com os irmãos. Só que eu reconheço que eu tinha um apego muito grande a um certo grupo de pessoas, porque eu não via a minha vida, eu não via o meu futuro sem essas pessoas. E se eu perdesse essas pessoas, acabou. E foi uma forma de Deus trabalhar essa minha idolatria. Foi quando ele tirou todo mundo. Foi quando ele me ensinou assim: você colocou tanta expectativa em tal pessoa, em tal situação, em tal sonho. Eu tô te mostrando, talvez seja a permissão dele realmente, de que isso precisava acontecer, dele ter tirado todo mundo de mim, pra ele me mostrar, pra ele me ensinar a priorizar o meu casamento, priorizar o meu marido. Porque quando eu estive na lama, a única pessoa que estava comigo era o meu marido. Então, é até forte de falar a respeito disso. Eu me envergonho muito olhando para trás, muito embora eu não enxergava essas coisas. Me envergonho na medida do que me torna humilde e que me faz me render aos pés de Cristo em arrependimento e buscando todos os dias evitar essas coisas. Não aquela vergonha que o diabo quer colocar no meu coração, como você foi tola, você é muito burra, como que você não viu? Sabe, esse tipo de culpa? Inclusive, a gente vai falar nesse vídeo sobre como administrar a culpa. Mas, enfim, eu não sabia com profundidade que eu tinha uma dependência emocional, que eu precisava ter aquelas pessoas, que eu precisava ter aquela comunidade. Isso explica muito porque eu fui muito precipitada em fazer determinadas coisas. Eu precisava fazer aquilo. Porque o resultado final de eu abrir mão de tantas coisas, de tantas pessoas, de tantas amizades, da minha personalidade, do meu temperamento, era ter uma família. Então, eu coloquei, sim, muita expectativa. Eu idealizei pessoas. Então, se você estudar a dependência emocional, você vai ver que a pessoa, ela passa a superestimar aquela figura por quem ela tem a dependência emocional, a ponto de não conseguir ver defeito mais, a ponto de justificar erros. Então teve coisas que eu não quis ver. Então já existiram situações que me indicavam que isso ia dar muito errado. Só que eu não quis ver, porque eu tinha, assim, uma superestimação. Eu não queria ver, eu tinha idealizado, porque tinha que funcionar. Tinha que dar certo. Eu queria o resultado final daquilo, que era ser acolhida numa comunidade, viver bem, viver tudo que eu acreditava, e tinha que dar certo. Então, para isso, eu não podia abrir mão de determinados relacionamentos, de determinadas pessoas. Isso me paralisava, porque o fato de voltar não estava no plano, não era aceitável, não era bonito. Então, quando eu entendi que a forma mais simples de eu começar a me levantar era voltar,
mas eu não podia voltar porque eu tinha essa dependência emocional de que eu não queria abrir mão daquilo e aquilo me impedia de voltar, em alguma forma, pelo menos na minha cabeça sim, eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida. E foi uma das decisões mais doloridas que eu tive que tomar, que foi abrir mão daquilo que eu permiti que me aprisionasse. E foi muito difícil para mim abrir mão disso, porque na minha cabeça eu só teria sucesso no sentido de fé, eu só conseguiria alcançar aqueles ideais se fosse dessa forma, com essas pessoas. Então o fato da dependência emocional era justamente por pensar que fora daquilo, fora daquele relacionamento, fora daquele grupo, fora daquele pensamento, eu não teria um culto verdadeiro, eu nunca teria um culto verdadeiro. Por isso que eu concluí, eu nunca mais vou congregar. Então a minha dependência emocional era justamente porque na minha cabeça, se eu abrisse mão daquilo, eu iria perder todos os meios possíveis de um dia fazer dar certo a minha fé. Então ou era aquilo ou era nada. Então eu tinha muito medo de voltar, porque pra mim eu ia deixar de ser crente, pra falar a verdade. E não foi nada diretamente ensinado, eu preciso deixar isso claro, porque vocês vão pensar, nossa, ela se enfiou numa seita de pessoas que ensinavam coisas totalmente, sei lá, estranhas à palavra de Deus, quando na verdade tinha algumas coisas que na aplicação prática era confusa, mas eu confesso que foi mais uma confusão na minha cabeça, que foram coisas que eu fui criando, que eu fui distorcendo com a minha própria confusão, certo? Então eu reconheço que em alguns pontos existia, sim, hipercriticismo, um determinado exclusivismo, sim, e eu não preciso provar nada pra ninguém, a verdade sempre vai aparecer para todos. O meu ponto não é esse, meu ponto é explicar que eu não conseguia retornar por conta de uma dependência emocional e eu achava que sem aquelas pessoas eu não ia conseguir agradar a Deus ou pelo menos viver. Então a decisão importante, dificílima que eu tinha que tomar naquela situação foi romper com essa dependência emocional. Foi dar um basta naquilo. Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguiria mais retornar, né? Para me salvar daquela situação que eu estava me colocando. Então, o ponto principal para que eu saísse daquela situação foi tomar decisões difíceis, foi ter conversas difíceis, foi dizer coisas difíceis, foi abrir mão de coisas que eu sonhei por muito tempo. Por essas coisas que eu quis, gente, eu fiz muitas coisas difíceis. E Deus sabe o quanto eu busquei por isso. Então, talvez você não entenda uma pessoa que tem dependência emocional. Eu já tive que lidar com uma pessoa que tinha dependência emocional. Graças a Deus ela está se libertando disso. O quanto é difícil, não é simples abrir mão de algo que você está escravizado, que você está preso. E talvez não seja nem a pessoa em si, mas aquelas expectativas que você colocou em cima dela. Aquele sonho que você colocou em cima dela, que você acha que ela é uma peça central para aquilo valer. A dependência emocional é uma escravidão. Chega a ser irracional, para você ter uma ideia. Então eu só consegui pensar em levantar e me dar uma chance quando eu tomei decisões difíceis, que eu decidi cortar essa corda, dessa âncora, dessa dependência que me puxava só pro fundo. Quando eu consegui fazer isso, eu reativei as redes sociais, porque eu sabia que eu precisava de pessoas, eu sabia onde encontrar essas pessoas. E por mais que eu tivesse medo de voltar, e por mais que eu tivesse vergonha de voltar, eu engoli o meu orgulho, porque eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu lembro que conversando com algumas irmãs que me acolheram muito bem, num grupo de feminilidade que eu faço parte, e eu conversando com elas sobre isso, eu falei assim, eu tinha muita vergonha de voltar. Porque eu me sinto culpada por ter deixado vocês, porque quando eu saí, eu não olhei pra trás. Eu segui muito firme no sonho que eu tinha. Eu vou viver isso, eu vou restringir o meu grupo de relacionamentos, eu vou conviver com tal pessoa e vai dar certo. E o diabo usou muito isso também para que eu não voltasse. Ele falava, você não merece essas pessoas. Você não merece voltar. Você não pensou duas vezes quando você virou as costas e foi embora. E eu conversando com essas irmãs depois que elas me acolheram de volta, eu falava assim, eu me sinto muito culpada por ter deixado vocês. Porque eu poderia ter ajudado vocês, permanecido, ajudado vocês, como eu sempre tentei ajudar, gravando vídeos, ensinando e tal. E aí uma irmã me falou algo muito libertador. Deus sempre manda pessoas pra nos expor verdades que curam as nossas feridas. Ela falou pra mim, Jaque, não somos nós que precisamos de você. Nós precisamos umas das outras.
Então, nesse ponto, eu precisei voltar e reconhecer. Não foi só o fato de que eu pude servir e não fiquei para servir, mas agora o fato que eu preciso ser servida, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser abraçada. Então eu tive que falar pro diabo, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço voltar, eu sei que eu não mereço essas pessoas que eu sabia que se eu voltasse elas se alegrariam com a minha volta. Eu sei que eu não mereço, mas eu vou voltar porque eu preciso, é tudo que eu tenho, eu não tenho outra escolha. E eu voltei com o rabinho entre as pernas, reativei as redes sociais, eu não sabia bem o que eu tinha que fazer, eu não sabia como achar vocês, mas hoje eu vejo que Deus foi muito misericordioso e Ele encheu meu coração quando eu voltei. Ninguém foi cruel julgar, ninguém nem lembrava da dureza, a forma com que eu saí. Elas só lembravam da saudade que elas sentiam de mim e elas me acolheram. Vocês me acolheram com tanto amor, vocês me acolheram com tanta misericórdia. E foi um momento que eu precisava muito ser abraçada. E ai, eu penso que com isso hoje, se eu tivesse a chance de tomar a decisão de novo de sair das redes sociais, e eu continuo reconhecendo que não é um ambiente muito saudável. Nós estamos lá porque é a única coisa que a gente tem. Para a maioria das pessoas é a única coisa que a gente tem. Não substitui a comunhão, não substitui a comunidade. E se eu tivesse a oportunidade de sair de lá um dia, eu teria muito mais cuidado de sair. Porque eu fui muito precipitada da forma com que eu deixei vocês. E a forma com que vocês me abraçaram, sem me julgar, sem me criticar, sem me... Enfim, eu achava que ia ser muito dura a minha volta. Pelo fato de eu saber que eu não mereço vocês. Então, se eu tivesse que sair de novo, eu sairia com muito mais cuidado. Então, hoje eu sou muito mais seletiva com as coisas que eu escolho viver. Porque eu preciso reconhecer que da parte de vocês foi muito genuíno me abraçar de volta. Então, eu não sei o que Deus pretende pra mim daqui pra frente. Eu não sei se um dia eu vou precisar sair de novo. Eu só sei que, apesar dos pesares, apesar de tantos pesares, vocês me ajudaram muito. Eu sou muito grata por isso. E esse foi a primeira coisa que eu fiz assim que eu tomei decisões difíceis. Foi voltar e foi aumentar um pouquinho a minha bateria social, a minha bateria emocional e ter fôlego, porque eu não tinha fôlego. Eu tive que ter fôlego para eu tentar me restabelecer. Então, voltar para vocês foi assim, colocar a minha tomada na tomada, minha tomada na tomada, e começar a carregar aquela bateria que já tava 1%, sabe? E a partir dali, quando eu tive os meus primeiros contatos com vocês, eu já fiquei tão feliz, eu já fui tão consolada, que eu tive ânimo para voltar a ler a Bíblia de novo. E a partir daí, eu considero que a minha cura começou. Porque não foi exatamente... Eu não posso dizer assim, a minha cura foi ter pessoas. Não, minha cura foi voltar para Cristo. Foi voltar para Deus. Mas ter vocês de volta foi me carregar. Então, a partir daí que eu consegui... que eu ativei as redes sociais, eu tive ânimo de novo para ler a palavra, para orar, para falar com Deus. E aí eu tive acesso a 2 sermões que foi muito marcante. E foram esses primeiros contatos com a palavra de Deus que trouxe respostas para aquelas confusões teológicas que eu tive, para aquelas distorções do evangelho que eu criei na minha cabeça. E a primeira delas é algo para mim hoje é até engraçado, mas a minha cabeça estava tão negativa, estava tão distorcida teologicamente, que eu nem me considerava mais cristã. Justamente... deixa isso pra lá. Que foi um sermão, eu não lembro exatamente, mas foi um sermão de um puritano antigo que eu tinha no Kindle, e ele ia falar de um assunto, nem era o que eu tava passando, mas naquele livro
eu pude perceber que ele partia do pressuposto que existiam cristãos que eram fracos na fé, que passariam dificuldades e que teriam momentos baixos. Que foi naquele momento que eu descobri, poxa, eu sou crente ainda. Porque cristãos passaram por coisas muito semelhantes ao que eu tô passando. Eu não sou alienígena. Eu não abandonei Deus. Eu não virei as costas para Deus. Eu não quis odiá-lo. E talvez ele não me odeie. Porque o autor partiu do pressuposto de que o cristão poderia passar por essas coisas. Na minha cabeça, como eu falei, o hipercriticismo, ele radicaliza tanto as coisas. Ou você tá no auge da piedade, ou você tá na lama. E eu não tava no auge da piedade, então eu tava na lama. E ele falar que existem cristãos que são genuínos e passam por essas coisas foi um consolo muito grande. Onde eu pensei, poxa, eu não perdi a minha salvação. Eu sou crente ainda, eu só tava na lama. Então isso significa que eu não deixei de ser filha. Então o simples fato dele partir do pressuposto que o cristão pode passar por essas coisas, e tem cristãos que têm a fé mais fraca, que eles são mais fracos em determinadas coisas, que eles não conseguem avançar tanto quanto outros. Já foi assim, foi o primeiro curativo que Deus começou a fazer no meu coração. E o segundo sermão que eu li, que foi muito marcante para mim, e é muito difícil até lembrar, porque eu fiquei triste. Não fiquei triste, eu fiquei muito emocionada pelo simples fato de ser consolada. Porque era muito simples. A minha situação era muito simples, apesar de eu não conseguir enxergar a saída. Que foi um sermão de João Calvino sobre a paixão de Cristo, onde ele falava de Pedro. Se eu não me engano, era essa parte. Eu sei que eu consegui, eu sei que eu continuei lendo depois, porque tem vários sermões sobre a paixão de Cristo, e em um ele cita Pedro. Mas resumidamente, o que ele falava, também partindo do pressuposto da fraqueza de alguns irmãos, e nessa parte onde ele cita Pedro, que foi um apóstolo, ele era convertido quando ele negou a Cristo, e ele falando e deixando claro que até aquelas pessoas que se aproximaram de Cristo, que andaram com Cristo, que foram escolhidas por Cristo, chegou num momento de fraqueza que elas fizeram coisas terríveis. Porque quando eu caí de muito alto, eu me sentia muito horrível, a ponto de não me sentir mais cristã. E quando ele usou a figura de Pedro para dizer pessoas piedosas, pessoas que são cristãs genuínas, passam por isso também foi um consolo muito grande. E quando eu vi o único pastor pregando para mim depois de muito tempo, que foi João Calvino, naquele sermão, me consolando através daquela palavra, através daquelas partes onde ele consolava aquele coração fraco, aquele coração que não merece consolo, aquele coração que não merece perdão, porque nós não merecemos, mas ainda assim, mostrando que o Senhor nos ama, apesar das nossas fraquezas, e Ele conhece o nosso coração, e Ele citou algo para mim que foi um dos maiores remédios aplicados no meu coração desde então, foi que Cristo me entende. Porque um dos maiores dilemas da minha depressão era que ninguém me entendia. Ninguém me entendia. Eu me sentia sozinha, por isso ninguém me entendia. E João Calvino fala assim, ele te entende, porque ele se encarnou e ele sabe das nossas tentações, das nossas dores e dificuldades. A única coisa que ele não compartilhou conosco foi o pecado. Ele era perfeitíssimo, ele é perfeitíssimo. Mas em todas as nossas tentações, as nossas dores, os nossos dilemas, Cristo participou. Então ele não é indiferente à nossa dor, ele não é indiferente às nossas dificuldades, muito embora algumas pessoas sejam. Então, enquanto eu estava dizendo ninguém me entende, João Calvino estava falando Cristo te entende. Então, para algumas pessoas, ele fala isso inclusive, para algumas pessoas é difícil entender, por exemplo, alguém que passa fome, alguém que passa nudez. Quando você é uma pessoa que nunca teve falta disso, você sempre teve que comer, você sempre teve que morar, você sempre teve segurança, você não entende uma pessoa que passa por essas situações. Então é difícil você se compadecer com uma pessoa que está nessa situação porque você não conhece as dores dela. Mas Cristo passou pelas nossas dores e tentações e por isso Ele nos entende. Isso para mim foi um abraço. Foi um abraço depois de tanta dor, Eu sei que vocês me abraçam virtualmente, existem várias formas com que eu me sinto abraçada por vocês, mas naquele momento foi um abraço do próprio Deus em mim.
foi quando eu vi que ele não tinha desistido de mim, que ele não me odiava. E a partir daí, eu tive forças para começar a entender o que aconteceu, para começar a olhar para tudo o que aconteceu e buscar ressignificar. O simples fato de eu me sentir amada por Deus, o simples fato de eu partir do pressuposto que eu sou crente, sim, eu sou cristã, sim, fraca, sim, que caí, que falhei, sim, mas ainda sou. O simples fato de eu saber que eu ainda tinha uma ligação com Cristo e que Ele me amou, independente do que tinha acontecido, que Deus me ama na medida que Ele ama Cristo, que quando Ele olhava para mim, apesar de todas as minhas imperfeições, Ele via Cristo, e apesar de eu achar que Ele me odiava, Ele nunca tinha deixado de me amar nem 1 milímetro a menos por conta do que aconteceu. Eu tive força para levantar do buraco onde eu me encontrava. E aí, na leitura da palavra, no meditar da palavra, eu reconheço que eu ainda sou muito falha nisso, eu ainda tenho muita dificuldade com isso, mas o mínimo que eu pude ter de Cristo de volta no meu coração e saber que Ele nunca deixou de estar lá, mas na minha cabeça Ele deixou de estar. Mas quando eu o encontrei novamente, quando eu me voltei para Ele novamente, eu pude levantar. Então eu quero encerrar esse vídeo com a música que eu já ouvia, a música do Projeto Sola, e que agora, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu pensei, inclusive depois de que eu gravei a primeira parte do vídeo, eu percebi que ela falava muito ao meu coração sobre o que eu vivi. E eu até pensei, será que o autor dessa música, acho que foi o Guilherme, não sei qual dos Guilhermes que escreveu, será que ele se referia a isso? Será que ele passou por isso também? Porque faz muito sentido. Eu vou ler a letra pra vocês, eu não sei muito bem a melodia, mas eu quero ler a letra pra vocês. O nome da música é Então Caí. Ó, eu caí de muito alto, eu vou lançar uma música que caí de muito alto. Foi em 2023 que eles lançaram essa música, Então Caí. Sozinho eu volto a olhar e vejo o caminho que destruí. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. O meu coração aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. A tua voz eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar que nada está perdido, que tudo novo se fará. Que na verdade é você o alguém maior que eu, que revelou toda a mentira e me despedaçou. Então sou teu. Tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. Tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer, e então voltar.